TRXF11, o fundo híbrido aí da TRX, um grande concorrente aí do HGRU no mercado de fundos imobiliários brasileiro. Para mim, esse fundo é um fundo excelente, que vem fazendo um trabalho muito bom. E hoje a gente vai dar uma analisada nele aí, para entender tudo que está acontecendo, ver quais são as novidades, para saber se está valendo a pena investir nesse fundo em 2024. Então, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então, já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente começar. Bom pessoal, TRXF custando hoje R$ 110,92, um dividend yield na casa dos 10,32% e uma valorização de 8,54% nos últimos 12 meses. Então o fundo valorizou bastante. A gente vê que ele está trabalhando bem próximo aí das suas máximas, inclusive atingiu recentemente aí no mês de fevereiro. A gente olha o gráfico do último ano, a gente vê que esse fundo trabalhava lá no patamar dos R$100, valorizou bastante, depois sofreu uma correção, subiu novamente. E nos últimos 5, a gente vê, né, o fundo está bem próximo aí das suas máximas, bem interessante esse momento que vem vivendo o TRXF. O valor justo dele R$ 108,88, então um pouquinho acima, o PVP mostra isso, mas é o que eu falo com vocês, fundo de tijolo tem sempre uma tolerância do PVP, a gente não toma o PVP totalmente como base, tá bom? Hoje o patrimônio dele 1,6 bi, então é um fundo grande já, tem 135 mil cotistas, liquidez aí de 9,2 milhões. E o dividendo, né? Vem pagando esse dividendo aí praticamente aí desde a metade do ano passado. No final do ano distribuiu um pouquinho mais, aquela distribuição de final de semestre, agora vem mantendo este patamar. Vamos dar uma analisada para ver se ele vai manter isso, dividendo aí e tudo mais, tá bom? Bom, relatório do TRXF, eu gosto bastante desse relatório deles, tem muita informação muito importante. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, taxa de administração hoje 1% sobre o valor de mercado, também cobra uma taxa de performance, aquela básica que os fundos cobram, 20% do que exceder o IPCA mais 6. Fato interessante que hoje o fundo tem uma vacância física de 0% e uma vacância financeira também de 0%, muito legal. E aqui a gente já começa com alguns destaques. Primeira coisa, o fundo assinou um acordo aí para a venda de 8 lojas e aquisição de outras 3, tá? O valor da venda das lojas aí no valor de 600 milhões, o valor de investimento aí 181 milhões. Então vai ter aí uma margenzinha aí para trabalhar em matar. Isso aí vai representar aí R$ 7,12 por cota. Taxa interna de retorno aí de 14,12% ao ano, uma taxa muito boa. Por isso que eu falo pra vocês, cuidado com o PVP do fundo, tá? Às vezes você fica achando que o fundo tá caro, mas aí ele vai e te entrega uma taxa de retorno de 14% ao ano. Excelente retorno. Aqui ele traz alguns números, hoje ele tem 57 imóveis na carteira, são muitos imóveis. O portfólio tá presente em 14 estados diferentes. O preço do metro quadrado dele, logístico, 3.488 e o varejo, 4.909, tá? Aqui ele fala um pouquinho sobre o mercado, que o IFIX renovou a máxima histórica. A gente vê que o IFIX está desempenhando muito bem. O Ibovespa também não está nos melhores patamares, mas está muito bem. Então assim, a gente está vivendo um momento mais tranquilo, mas eu acho que a tempestade deve chegar em breve, tá? E aí eu vou até pular esses comentários aqui, porque não são tão interessantes. Ele já comenta aqui em relação ao resultado, tá? O fundo foi impactado positivamente aí pelos aluguéis das lojas de Mateus. E aí aqui ele fala um pouquinho das lojas que ele vai vender, né? Basicamente se desfazendo um pouco do grupo Açaí, Pão de Açúcar também, investindo nas lojas Decathlon. Vai até comprar uma loja Decathlon aqui em Goiânia, que é o local onde eu resido, tá bom? Bem interessante, eu acho importante se desfazer um pouco do grupo Açaí. O grupo Açaí hoje tem uma alavancagem um pouco grande. A gente sabe, varejo é um pouco complicado, tem momentos de alto, momentos de baixo. É importante diminuir essa exposição, tá bom? Aqui ele explica um pouquinho como é que vai ser. 195 milhões praticamente à vista e outras parcelinhas, tá? Ele fala 125 milhões para adquirir as lojas. Aqui é um valor que precisa pagar da loja da Decathlon, né? Que tá faltando. E aqui para obras, tá? Na loja de Campinas. Bem interessante. Aqui quando eu falo que a gestora sabe o que tá fazendo, o fundo tende a ganhar muito. E olha aqui, ó, com esse resultado bastante expressivo, a expectativa da gestão é linearizar o pagamento de dividendos nos próximos 18 meses. E é isso que eu sempre falo para vocês, tá? Fundo que lineariza essa distribuição, ele deixa a mesma distribuição por muito tempo, um fundo que não vai ter muita variação nas cotas, e isso traz mais tranquilidade e consequentemente atrai mais investidor, tá? Fundo que paga R$2 um mês e depois ele paga 10 centavos, esse fundo vai ter uma variação muito grande das cotas e o pessoal vai ficar com muito medo de investir. E aí o guidance, né, de distribuição, o segundo semestre de 2024 vai ser entre 90 e 93 centavos por cota. Aí também fala de outro impacto grande, que vai ser diminuir a alavancagem, então parte desse valor de venda, 330 milhões aí vai ser para diminuir a alavancagem, uma queda aí de 33%, então a alavancagem do fundo vai ficar aí em 25%, também vai diminuir a concentração na Açaí e aumentar nos demais inquilinos, então a gente sai de 6 inquilinos para 10 inquilinos. Excelente movimentação, cara, surreal mesmo, muito bom trabalho da TRX, eles vêm fazendo um trabalho
trabalho muito, muito diferenciado mesmo. Interessante demais. E aqui comenta também que eles emitiram um CRI aí, tá? Valor de 195 milhões, um prazo de 15 anos, indexado ao IPCA, tá? Pra fazer algumas obras aí nas lojas, tá? 4 lojas aí que eles querem fazer obras. É interessante, tá? Que eles comentam aqui, ó, que estão fazendo com viés estático. Então, assim, tende a ganhar muito. Então, assim, qual a movimentação que eles vão fazer agora da venda daqueles imóveis e tudo mais? E com a emissão desse CRA, mesmo assim, a alavancagem vai cair e o fundo tende a ganhar muito com essas obras, tá? Aumenta o valor do aluguel, tudo mais. Então, é muito interessante. E eu falo, a alavancagem não é um vilão, tá? Quando o fundo sabe trabalhar, faz de maneira correta, como a gente tá vendo aqui, faz aquela alavancagem que vai trazer ganhos pro fundo, mas também que não vai prejudicar o resultado, o fundo tende a ganhar muito. Porque depois ele realiza uma emissão ali, ele quita aquela alavancagem e acabou o papo. Então precisa saber feito. Não é igual em outros fundos aí que a gente vê o Vino, o Viur, no geral da Vinci, que a alavancagem é feita exclusivamente aí, somente para comprar o imóvel e faz uma alavancagem maior do que o fundo pode pagar. E às vezes nem o imóvel paga a própria alavancagem. Isso aí acaba com o fundo, galera. Acaba. A alavancagem, quando não é feita da maneira correta, ela tende a acabar com o fundo. É por isso que eu sempre falo pra vocês. Eu tenho um pé atrás com a alavancagem, mas quando eu vejo que tá sendo feita de maneira correta, ela tende a trazer muitos resultados positivos pro fundo, tá? A gente vê lá no antigo Galg, que agora é o Gari, a alavancagem durante muito tempo foi um peso pro fundo. E agora eles vêm se livrando dela e mostra que de fato foi importante esse período de alavancagem. Mas durante muito tempo ela foi um peso, tá? Que a DRE dele, no total, o fundo teve 19 milhões de receita aí. Então uma despesa financeira relativamente grande. Mas no geral, o fundo ainda assim, gerando mais do que consegue distribuir. Então, patamar tranquilo, 0,91 e ainda tem 41 centavos acumulado por cota. Zero dor de cabeça, muita tranquilidade, tá bom? Ele mostra, a gente vê que o TRX gosta de manter o patamar, ele vai aumentando, mas sempre de forma linear. E no final de cada semestre, se tiver um lucro acumulado muito grande, ele distribui um pouquinho aí para trazer tranquilidade pro cotista. Cara, a gente deve manter esse patamar de 0,90 aí até o final desse ano e até o ano que vem. Então, tranquilidade total. Se você tá pensando em investir, saiba que você vai receber 90 centavos aí, no mínimo aí um ano, tá bom? Que ele compara um pouquinho, TRXF mercado, com IPCA mais 6, ele perde um pouquinho para IPCA mais 6 hoje, mas ganha do CDI, ganha do IFIX, ganha de praticamente todo mundo aí. Aqui é como que tá a carteira dele hoje, ele tem um pouquinho de cota do TRXB11, mas também tem muito imóvel, o foco dele é varejo de fato, o perfil dos imóveis, né? Mas o segmento de atuação do inquilino, a gente tem um pouco de atacadista por causa do açaí e tem o varejo. Contratos, maioria atípicos, tá? Fundos híbridos vão ter contratos atípicos, então vai ter supermercado lá, o contrato é de 30 anos, cara. O supermercado ele vai mudar de lugar. É muita dor de cabeça. A receita por inquilino, então, açaí tá muito forte, mas com a venda vai diminuir um pouco. Isso aqui é importante, tá? Não ficar com essa concentração em um só grupo. E aqui mostra todos os ativos que ele tem hoje. Tem muito pão de açúcar, tem muito açaí, espalhado aí por praticamente todo o Brasil, tá bom? Vencimento dos contratos, como eu falei, nada. Prazo médio de 14,6 anos, são contratos muito longos, então zero dor de cabeça. Março a gente não tem reajuste. E aqui ele explica um pouquinho, né, de como que é o TRXF11 e o TRXB. Então, TRXF11 tem 14 lojas de pão de açúcar, 9 do açaí, Grupo Mateus, Extra, Obra, Max, Leroy Merlin, Carrefour. Então, 41 imóveis que o proprietário é o TRXF e o TRXB, né? São 16 imóveis que tem participação indireta. Bem interessante mesmo. E aqui mostra o portfólio, tá? Todos os imóveis são imóveis bem bonitos, interessantes. Rede de pão de açúcar hoje é uma rede muito forte. Açaí também. Então, é basicamente isso aqui. São bastante imóveis bem interessantes. Então, no geral, é isso, pessoal. Muito legal as movimentações do TRXF. Os próximos meses vão ser muito interessantes de acompanhar esse fundo para ver ele alocando os recursos e tudo mais. Mas é o que eu falei, gestão eficiente, fundo eficiente. Se você pensa em investir, vale a pena fazer uma análise, que esse fundo é muito interessante. E a gente mostra aqui em todos os vídeos que a gestão faz um bom trabalho. Então, no geral é isso. Se vocês gostaram, se inscreve aí. Membro está aberto, vem ser membro pra gente bater papo, trocar ideia todo dia. Tem vários benefícios. Então é isso. Tamo junto, até a próxima e falou.